Olá, olá, galera! E aí? Tudo bem? Tudo certinho aí? Estão conseguindo me escutar? Manda aqui no chat aqui se está conseguindo me ouvir direitinho, se está tudo certo. Beleza! Então pronto, né? Hoje vamos falar sobre o caminho para aprovação nos concursos da AGU. O que você precisa fazer para conquistar um cargo na AGU, ter aí um salário de cerca de 30 mil reais por mês, estabilidade, trabalhar no sistema de home office, né, que já está implementado de maneira ativa na AGU, grande parte dos procuradores conseguem trabalhar em casa, então não precisa mais se mudar de estado necessariamente, né? Então, gente, é uma carreira muito atrativa, é uma carreira de Estado, uma carreira importantíssima para a garantia das políticas públicas. E aproveite essa oportunidade, os concursos estão batendo a porta. Previsão de edital agora para novembro. O Procurador-Geral Federal já disse, vai sair edital em novembro. PFN e AGU também devem sair em seguida. Então vai ser assim, ó, um concurso atrás do outro. Você começa a estudar agora para procurador federal, mal acabou de fazer a prova, já tem advogado da União, já tem procurador da Fazenda Nacional, e o estudo de um concurso para os demais da AGU, ele não se perde, ele se aproveita. Apesar das matérias serem diferentes em relação ao peso, à incidência, né? Já aqui, por exemplo, na PFN, cai bastante direito tributário, na AGU, direito internacional tem relevância, na Procuradoria Federal, direito previdenciário é bem importante, mas o grosso, o fundamental, o núcleo, você aproveita de uma prova para outra e vai apenas aí adicionando novos conhecimentos, adicionando no seu método de estudo uma nova grade de disciplinas e de temas para conseguir dar conta das principais matérias cobradas pelos editais. Mas vamos lá, que caminho é esse, Tiago, para aprovação na AGU? Por que é um concurso tão difícil? Por que é um concurso que às vezes deixa as pessoas inseguras, que às vezes deixa as pessoas com medo, né? O que tem de mais? Vamos lá. A preparação para o concurso da AGU, ou para os concursos da AGU, já que a gente está falando aqui em concursos para procurador federal, para advogado da União e para procurador da Fazenda Nacional, ela exige, sim, algumas peculiaridades relacionadas com o estilo de prova, né? Então, existe, sim, a necessidade de conhecer esse estilo de prova para você conseguir obter um resultado melhor. Mas antes da gente falar disso, é importante que você saiba que a base de qualquer rotina de estudos eficiente, ela parte de um mesmo lugar comum, de um mesmo cenário. E as pessoas, muitas vezes, ignoram isso, acham que é algo de menor importância, que não tem tanta relevância, que o mais importante mesmo é só sentar a bunda na cadeira e estudar. E é por isso que as pessoas se frustram, não conseguem passar de fase, ou às vezes até passam, mas de forma muito custosa, muito demorada, né? Poderia ter passado mais rápido, ter passado sem sofrer tanto. E o que é essa base que eu estou falando? Quando eu falo em base, deixa eu só aqui compartilhar a minha tela, procurar aqui para eu compartilhar a tela com vocês. Ah, pronto, está aqui. Aqui, selecionar uma guia. Ah, não está aparecendo aqui. Pera. Compartilhar uma janela. Pronto, é aqui. Então, gente, olha aqui. Quando a gente fala em aprendizagem, a gente tem que prestar atenção em 3 pilares. Todo o nosso sistema cognitivo de aprendizagem, ele passa por esses 3 pilares. Não adianta
você querer pular as fases, você querer dar um passo maior do que as pernas, porque o resultado vai ser que você vai tomar um tombo, né? Então, para que a sua aprendizagem ela seja eficiente, ela seja transformadora, ela transforme a informação em conhecimento e fixe aquele conhecimento para chegar no dia da prova, você conseguir colocar aquele conhecimento para fora e acertar as questões, você precisa observar esses 3 pilares, que são a base, a rotina e a lapidação. E eu vou falar agora um pouquinho de cada um deles. Quando a gente está falando em base, o que compreende, o que integra essa base? A base nada mais é do que a conjugação de 3 aspectos da sua vida pessoal e que muitas e muitas vezes são colocados em um plano de relevância secundária. Eu estou falando do sono, da alimentação, e aqui eu incluo também a necessidade de hidratação e da atividade física. Poxa, Thiago, estou assistindo aqui essa aula pensando que você vai falar do caminho para eu ser aprovado na AGU e você vem falar de sono, alimentação e atividade física. Pois é, meus caros. A verdade é que o sono, a alimentação e a atividade física tem influência direta no seu processo de cognição, no seu processo de aprendizagem. Então, tem influência direta na sua rotina de estudos. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que se você não observar esses 3 aspectos que eu comentei, né, sono, alimentação, hidratação e atividade física, o seu rendimento nos estudos, ele vai ser deficiente. E mais, a sua rotina de estudos, ela não vai ser uma rotina de estudos sustentável. Porque, claro, é muito comum, você já deve ter passado por isso, ou, quem sabe, conhece alguém que já passou por isso, as pessoas começam a estudar para o concurso com a animação total, né? As pessoas acham que vão conseguir passar ali se estudarem 8 horas por dia, 10 horas por dia líquido, e aí olha para o vizinho, presta atenção nos outros, fica se comparando, e, na verdade, esquece de lapidar essa base. Né? Quando a gente fala em sono, não sou eu, não é o Thiago que está inventando que dormir é importante para que você consiga aprender, para que você tenha uma aprendizagem eficiente. Não sou eu. Quem fala isso são as pesquisas científicas na área da neurociência. Tá? O sono, ele é uma parte fundamental da nossa vida, porque o nosso corpo, ele precisa do descanso, que é quando ele faz uma limpa, né? Ele joga para fora os metabólitos que não foram utilizados, faz uma limpa ali no sangue através dos vasos linfáticos e tal, joga para fora o que não serve e reconstrói, reconstitui, recupera a saúde de forma geral para o próximo período de atividade, de vigília. Né? Essa é a importância geral do sono para o ser humano. No aspecto da aprendizagem, efetivamente, a aprendizagem ela é uma atividade cognitiva que ocorre a partir da consolidação da memória. E o sono tem uma importância fundamental nesse processo, na consolidação da memória. Por quê? Porque, assim como o corpo em geral coloca para fora o que não serve durante a noite e recupera as suas estruturas celulares, os seus tecidos, para as atividades que vão vir, a mesma coisa acontece com o cérebro. Né? Só que o cérebro não está ligado aí diretamente ao sistema linfático, então o mecanismo dele de liberar o que não é interessante guardar, de liberar as informações que ele não vai precisar e de fortalecer as memórias que são importantes, ele faz durante o período de sono, durante o período de descanso. Então, se você não tem um sono regular, se você não tem um sono reparador, se você não dorme às 7, 8 horas por dia que um adulto precisa para efetivamente conseguir descansar e recuperar as suas funções cognitivas, a sua rotina de estudos ela não será sustentável.
no longo prazo você não vai conseguir aprender da forma mais eficiente. Você vai estudar, mas não vai lembrar. Você vai estudar, mas não vai entender. Você pode até entender, mas daqui a uma semana, 5 dias, 10 dias, você esqueceu. Por quê? Porque você está desprezando um pilar da sua base da rotina de estudos, que é o seu sono, tá? Segundo aspecto relevante que nós falamos, coloquei ali no mapinha para vocês, eu perdi aqui a tela do mapinha, vou já colocar aqui de novo. Segundo aspecto relevante que eu falei da base, né? Sono, o segundo aspecto, alimentação. E quando eu falo de alimentação, não estou aqui, né, querendo falar de dieta, de nutrição, nada disso, até porque não me cabe, não é minha formação. Quando eu falo de alimentação, é também voltado aí para os estudos relacionados à neurociência do aprendizado, que o consumo de gorduras trans e de alimentos altamente processados tem influência negativa na fixação das memórias. Então, o ideal é que você tenha uma alimentação o mais natural possível, que você coma comida de verdade, que você evite excessos de produtos industrializados, né? E que você tenha uma alimentação o mais livre possível desses aditivos, desses conservantes, porque tem sido demonstrado por pesquisas científicas sérias que o exagero, ou o consumo reiterado, melhor falando, nem precisa ser exagero, basta ser um consumo reiterado, um consumo constante, frequente ali desses alimentos ultraprocessados, eles reduzem a sua capacidade de aprender e memorizar o conteúdo estudado. Então, o segundo pilar da nossa base, a alimentação. E aí eu incluo na alimentação a hidratação. Por quê? Muita gente peca quando o aspecto da hidratação, não gosta de beber água, não tem o costume de beber água, ou durante o inverno está com frio e não bebe tanta água. Isso é um erro. Você já ouviu falar aí na escola, quando era criança, que o nosso corpo ele é composto majoritariamente de água, né? O cérebro, então, nem se fala. Só que o papel da hidratação para o exercício da função cerebral é mais importante ainda. Se o cérebro não estiver bem hidratado, ele não consegue realizar o transporte de informações entre os neurônios, as famosas sinapses, que são elas que levam a informação de um lado para o outro e são elas que condensam a memória. Então, estar hidratado, manter-se bem hidratado, também é uma técnica fundamental para o seu estudo. Se você não fizer isso, você está desprezando um aspecto da sua base, né? Então, sempre que for sentar para estudar, vai com a água ao seu lado. Se for gelada, então melhor ainda, porque afasta o sono. Então, falamos do sono, da alimentação e hidratação. Terceira, atividade física. Atividade física é um aspecto que muitas vezes é relegado a segundo plano pelos estudantes de concurso público, e isso é um erro por 2 motivos. O primeiro motivo é o motivo da sua saúde em geral, né? Eu mesmo, quando estudava para concurso público, teve uma época que eu saí de tudo, abandonei tudo, vida social, academia, só para estudar, né? Porque eu achava que ali era o mais correto, que era assim que eu ia conseguir aprender mais e passar. Mas isso é um equívoco grande. Por quê? Nós, seres humanos, nós evoluímos, né, ao longo da história, nós evoluímos tendo a atividade física sempre presente na nossa vida, né? O homem moderno é que não precisa mais realizar uma espécie de atividade física para obter alimento, para obter a sobrevivência. O homem moderno consegue obter alimento e sobrevivência trabalhando sentado no computador. Antigamente não era assim, tinha que sair para caçar, tinha que sair para coletar alimento, né? Ou mesmo já com a agricultura, mas tinha que ir lá para a lida da agricultura. Então, a atividade física, ela é parte natural da rotina do ser humano. E de uns anos para cá, essa parte natural foi
sendo deixada de lado, foi sendo esquecida. Então, na verdade, se a gente for analisar, não é nem que a atividade física beneficie o sistema de aprendizagem do indivíduo. Na verdade, a atividade física ela é algo natural. Tirar ela é que causa malefício, né? E, além disso, atividade física libera dopamina, neurotransmissor responsável pelo estado de bom humor, de satisfação, pelas emoções positivas. E o estado emocional positivo, ele tem papel fundamental na fixação das memórias. Quanto mais você estiver estudando algo que você tem prazer, que você tem interesse, que você tem curiosidade em saber aquilo, mais você vai conseguir aprender, reter daquele conteúdo. Então, a atividade física é excelente para isso também. A atividade física também promove a regulação de hormônios no nosso corpo, a circulação sanguínea. O cérebro precisa da circulação, da oxigenação para trabalhar bem. Existem estudos que dizem que bastam 10 a 15 minutos de caminhada ao ar livre, na natureza, tomando sol, para liberar uma série de hormônios que são benéficos à aprendizagem. Inclusive, isso também é um aspecto de tratar a plasticidade do cérebro. O que é a plasticidade do cérebro? É a capacidade que o cérebro tem de criar novas ligações, de criar novas sinapses, de se reinventar, reaprender, construir novos caminhos neurais para as informações. Quando não se pratica atividade física nenhuma, o sujeito que é excessivamente sedentário, ele vai tendo atrofia de determinadas partes do cérebro, inclusive do hipocampo, que é a área relacionada à atenção, foco, memória. Então, antes de você se preocupar com um cursinho, com material, com a aula, com um cronograma, com um aplicativo de revisão, você tem que prestar atenção no seu sono, na sua alimentação e hidratação e na sua atividade física, tá certo? Esses aspectos, eles são fundamentais, eles são indispensáveis para que você consiga construir técnicas, estratégias, rotinas de estudo que sejam eficientes e que sejam também sustentáveis, né? Não adianta começar a estudar 10 horas por dia, estudar uma semana e parar. O grande segredo de quem é aprovado em concurso público, o principal, se tivesse que escolher só uma característica, uma qualidade para apontar naquele cara, naquele sujeito, naquela mulher que tem sucesso em um concurso público, essa qualidade, essa característica é a constância. Quando você entender isso e começar a praticar, o seu nível vai subir. É muito melhor você estudar 2 horas por dia. 2 horas é pouco, gente. É pouco, ainda mais para quem quer fazer um concurso da AGU, que é um concurso difícil, denso, concorrido, muita matéria e que está próximo. É pouco. Mas você aprende mais tendo uma rotina de 2 horas de estudo por dia do que estudar loucamente uma semana, passar uma semana sem estudar, na outra estuda mais ou menos, pula 2 dias e por aí vai, tá certo? Então, a constância, ela é fundamental, ela é essencial para que você consiga ser aprovado, para que você consiga ter sucesso na sua jornada de preparação no concurso público. Então, vou aqui mais uma vez compartilhar com vocês a telinha aqui, ó. E aí, então, eu vou, quando eu falo da base, né? Nós tratamos aqui sono, nós tratamos da alimentação, hidratação, e nós tratamos da atividade física. Quando você domina os pilares da sua base, você está pronto para passar para a rotina. E aqui é onde o jogo começa. Aqui é onde você vai começar efetivamente a se preparar para o concurso público. Porque quando eu falo em rotina, eu não estou falando só de um cronograma, de uma rotina de estudos. Não. Eu estou falando em rotina para abarcar todos os aspectos relacionados ao seu estudo.
todos os aspectos. O que é que você vai estudar, como que você vai estudar, quais os materiais que você vai escolher. Você vai estudar com revisão espaçada, você vai estudar através do sistema de ciclos de estudo. Como é que você vai fazer as suas revisões? É através de mapas mentais, de flashcards, é através de auto-podcast. Então, quando eu falo em rotina aqui em sentido amplo, eu estou falando de tudo que envolve a sua estrutura para estudar. Um problema que eu observo, também hoje, com essa quantidade enorme de informações que a internet traz, um problema que eu acabo observando nas pessoas é que as pessoas se preocupam muito com os detalhes e esquecem de fazer o básico bem feito. Os detalhes a gente vai tratar aqui, ó, na fase da lapidação. Na fase da lapidação a gente vai falar dos detalhes. Mas agora a gente está na fase da rotina. E a fase da rotina, ela é importante para que você consiga organizar toda a sua estrutura de estudos. Quando eu falo toda a sua estrutura de estudos, é porque muitas vezes a pessoa diz assim, eu não estou trabalhando no momento, eu só estou estudando. Então, eu vou estudar 8 horas por dia. É um bom período de estudos. Excelente. Mas será que você tem efetivamente 8 horas por dia disponível para estudar? Mesmo que você não esteja trabalhando? Porque às vezes a pessoa diz, não trabalho, mas eu cuido da casa, eu cuido das crianças, eu levo as crianças na escola, eu levo a minha mãe na fisioterapia, eu pratico a atividade física, 2 vezes por semana eu vou lá no meu grupo de oração. Então, será que você tem realmente 8 horas disponíveis? E mesmo que você tenha 8 horas disponíveis, será que 8 horas de estudo são efetivas para você? Eu, por exemplo, na minha época que estava estudando, jamais consegui passar de 4 horas de estudo. O máximo que eu estudei eram cerca de 6 horas, mas isso aí já foi bem, num estágio assim, bem avançado da minha preparação. No início, eu estudava 4 horas. Por quê? Porque depois de 4 horas, para mim, não funcionava. Depois de 4 horas, eu não conseguia mais absorver as informações de forma eficiente. Eu estava só me enganando, dizendo, eu estou estudando 6 horas líquidas, 8 horas líquidas, grande coisa. Grande coisa. O que interessa é o quanto você aprende. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é mapear todas as suas atividades. Quando eu falo todas as suas atividades, é todas as atividades mesmo. É o tempo que você leva para tomar banho, é o tempo que você leva no deslocamento para ir deixar seu filho na escola ou voltar. Então, a partir do momento que você faz esse mapa durante 1, 2, 3 dias, você consegue identificar realmente a sua disponibilidade para estudar. E você também consegue identificar atividades que não são importantes na sua vida e que estão fazendo você perder tempo, né? Às vezes você passa muito tempo nas redes sociais ou passa muito tempo assistindo uma série que esse tempo poderia ser melhor aproveitado para o seu estudo nessa reta final do concurso público. Então, depois que você mapear todas as atividades e você souber mais ou menos quanto tempo você vai conseguir estudar por dia, chegou a hora de você analisar o seu perfil de aprendizagem. Sim, porque se você não souber o seu perfil de aprendizagem, você pode estudar mais do que deveria e não aprender e apenas se cansar. Você pode estudar menos do que deveria. Você pode até estudar uma quantidade de horas razoável, mas não se utilizar dos mecanismos de aprendizagem que sejam mais adequados para você. Tem gente que fixa melhor a informação vendo, né? Tem gente que diz, eu tenho memória fotográfica. Eu, quando estou lendo uma coisa, num livro, depois quando eu vou precisar daquela informação, por exemplo, na hora da prova, eu lembro da página do livro em que eu consegui aquela informação. Opa, então, se o seu perfil de aprendizagem é notoriamente visual, existem uma série de ferramentas para melhorar o seu desempenho. Você vai se beneficiar de tabelas, de esquemas, de mapas mentais. Inclua isso na sua rotina. Já se o seu perfil de aprendizagem é auditivo, é interessante você incluir outras ferramentas, entendeu? Então, você identificar o seu perfil de aprendizagem, identificar qual é a hora do dia que você rende mais para os estudos. Você estuda melhor pela manhã, seu cronotipo é matutino, ou você gosta de dormir até um pouco mais tarde e estuda melhor pela tarde, pela noite, né?
tudo isso importa na sua performance. Tudo isso é importante para que o seu estudo seja eficiente. O objetivo aqui não é só estudar. Não passa quem estuda mais. Passa quem acerta mais questão. E acerta mais questão quem é mais eficiente. Então, o seu estudo tem que ser eficiente. Só voltando aqui do sono, eu falei, se o seu perfil de aprendizagem é vespertina, talvez você goste de acordar tarde. Durante muito tempo, as pessoas criaram uma crença de que isso para ser bem sucedido tem que acordar às 5 da manhã, fazer yoga, correr. Gente, isso é balela. É balela. O seu cronotipo, a hora do dia que você está mais disposto, mais apto, mais focado para o exercício de atividades cognitivas, ele é só seu. Cada um tem um cronotipo diferente. Então, tem gente que se dá bem, tem gente que tem resultados acordando bem cedo. Beleza. Desde que ela respeite as 7, 8 horas de sono, tudo certo. Tem gente já que gosta de dormir mais tarde e acordar mais tarde. Beleza também, não tem problema nenhum, desde que respeite as 7, 8 horas de sono. Muito mais importante do que a hora que você vai dormir, do que a hora que você vai acordar, é você ter uma hora certa para dormir e acordar, e que esse intervalo entre dormir e acordar seja de pelo menos 7 horas, tá? Se você fizer essa rotina, dormir sempre no mesmo horário, acordar sempre no mesmo horário, respeitar o seu descanso, conseguir acordar efetivamente descansado, isso daí vai contribuir para a melhoria da sua aprendizagem de forma crucial. Você vai notar os resultados em pouco tempo. Então, além de mapear todas as atividades para saber quanto tempo você precisa estudar, além de saber a hora do dia que você estuda melhor, quais os tipos de ferramentas, qual o seu perfil de aprendizagem, melhor dizendo, né? Além de identificar, quando você identifica esse perfil de aprendizagem, você deve incluir as ferramentas corretas. E as ferramentas mais eficientes para a aprendizagem são ferramentas de estudo ativo. O que é estudo ativo? Estudo ativo é todo estudo que obrigue o cérebro a colocar a mão na massa, que coloque o cérebro para trabalhar, que force o cérebro a buscar as informações que ele já conhece sobre determinado tema, ou se ele não conhece, que obrigue o cérebro a fazer associações, críticas, análises, para construir ali uma informação a ser exteriorizada. A partir do momento que você faz esse exercício, você está contribuindo para a fixação do conteúdo. Por isso que só ler não é uma forma de estudo eficiente. Só assistir a aula não é uma forma de estudo eficiente. Você tem que colocar o seu cérebro para trabalhar. Se enquanto você está lendo, você tem um caderno do lado e você anota palavras-chave daquilo que você está lendo, e ao final do capítulo você vai para esse caderno de palavras-chave e lê cada palavra tentando lembrar do conteúdo em que ela estava inserida, você está ativando a sua leitura. Se você está assistindo videoaulas, e enquanto o professor está falando, você faz um mapa de conceitos, coloca aqui no papel os principais conceitos que o professor está falando, você está ativando a sua aula, a sua assistência, né? Por assim dizer. Então, coloquem as ferramentas de estudo ativo na rotina de estudos de vocês. Isso vai levar o seu resultado a outro patamar. Outro aspecto que tem que fazer parte da rotina de estudos é a revisão. Por que a revisão? Porque ninguém aprende primeiro. O nosso cérebro, para ele conseguir aprender, ele precisa ter acesso à informação, ele precisa entender aquela informação. Depois que ele entender aquela informação, ele tem que processar, analisar, fazer associações, e ele tem que ser exposto repetidamente, várias vezes, àquela informação. Só assim, aquilo que era informação se torna conhecimento. Então, as revisões, elas são fundamentais para que a rotina de estudos seja eficiente, para que você aprenda um conteúdo e não esqueça. Porque quando você está assistindo aula e você está entendendo o que o professor está falando, você tem a ilusão de influência. Eu estou entendendo tudo aqui que o professor está dizendo, então eu aprendi isso. Aprendeu nada, você compreendeu, você entendeu. Mas para você realmente aprender, para aquilo ficar fixado no seu cérebro, ainda tem um longo caminho, e esse caminho passa necessariamente pela repetida exposição às mesmas informações, que é o que a gente chama de revisão. Então, é importante também você saber como revisar,
quando revisar, quais as ferramentas de revisão eu uso, né? Não ficar só preso em resumo, que é uma forma de revisão muito pouco eficiente. E você precisa também se avaliar constantemente para saber o que está dando certo e o que não está dando certo. Uma rotina de estudos eficiente, ela é mutante, ela está sempre se desenvolvendo, ela está sempre sendo modificada, ela não é estanque, ela não é estática. Então, essa avaliação é fundamental. E, além da avaliação, você tem que reservar tempo na sua rotina de estudos para simulados. E quando eu falo simulado, é simulado de verdade. É simular as questões que você vai encontrar no dia da prova. É se trancar no quarto pelo período que você vai ter na prova, são 5 horas de prova, então você vai se trancar no quarto durante 5 horas e vai resolver uma prova passada do seu concurso-alvo, por exemplo. E vai resolver no papel, com caneta, com a obrigação de preencher o gabarito. Isso não é besteira, isso não é preciosismo, isso é preparação para a prática, é preparação para o dia da sua prova. Existem coisas que só acontecem, existem experiências que a gente só adquire com a prática. Erros, vacilos, às vezes sensações, que a gente só observa na prática. Se você faz o simulado pelo computador, no dia da prova, sua mão vai doer quando você tiver que escrever. No dia da prova, eventualmente, a caneta vai estourar e você não vai saber o que fazer. No dia da prova, eventualmente, você vai precisar... Eventualmente não, você vai precisar preencher o gabarito, e como você não preencheu antes, você não sabe a força que tem que colocar na caneta, você não sabe se pode preencher o gabarito com X, não pode, ou tem que riscar a bolinha toda, né? Então, esses aspectos, eles são muito importantes. Esses aspectos, eles têm que ser observados para que você tenha sucesso na sua aprovação. Portanto, simulado é uma parte fundamental. Quando você dominou tudo isso já na sua rotina, você está com uma rotina de estudos consistente, você está evoluindo, você está fazendo simulados e está vendo que está aumentando o seu percentual de acertos, aí sim, aí chegou a hora da lapidação. A lapidação é tudo que vai permitir você subir de nível com menos esforço. São todas as ferramentas e estratégias que vão permitir que você evolua numa velocidade inversamente proporcional ao tempo aplicado naquela estratégia, né? Quer dizer, você vai evoluir muito em pouco tempo. Mas a lapidação, eu repito, ela só funciona quando você já tem um certo nível. Eu costumo dar um exemplo para chamar a atenção para essa questão da lapidação. Imagine que você quer começar uma rotina de atividade física, né? E aí você vai lá na loja, empolgado, compra roupa nova e tal, e vai comprar um tênis para praticar corrida. Aí você chega lá na loja e diz assim, qual é o melhor tênis que tem aqui? Aí o vendedor vai, ele mostra lá um tênis com placa de carbono, utilizado pelo Eliud Kipchoge para quebrar o recorde mundial da maratona. Aí você vai e compra aquele tênis. Aquele tênis vai te fazer um corredor melhor? Vai te fazer sair do sedentarismo para correr uma maratona? Não vai. Aquele tênis, inclusive, nesse caso específico desse tênis, ele pode até te machucar se você não tem habilidade para correr com um tênis com uma placa de carbono, com um perfil tão alto, né? Então, o tênis, ele serve para o atleta de elite? Serve. O que é que ele faz com o atleta de elite? Ele dá uma vantagem, ele dá um up na performance. Mas ele serve para o cara que nunca correu 5 quilômetros, que está começando a praticar o esporte? Não serve, é inútil. Na melhor das hipóteses, nem fede nem cheira, né? Então, você está perdendo seu tempo precioso com um detalhe. Detalhe, como o nome diz, vem depois da base, vem depois de você estar com uma estrutura organizada. Então, na fase da lapidação, é aqui que você vai utilizar, por exemplo, de aplicativos de celular que podem
regular o seu sono para ver se você está dormindo bem ou não, aplicativos de celular que tem aquele esquema de flashcards, como, por exemplo, o Anki, né? Você faz o flashcard no próprio computador e ele vai te dizendo quando revisar, vai te dizendo quantos você acertou, quantos errou e tal. Então, esses aspectos, eles estão na lapidação, mas a lapidação, ela só vem depois da base bem feita, ela só vem depois de você efetivamente prestar atenção no que é importante, ok? Beleza? Ótimo. Então, agora a gente vai fazer um outro caminho aqui que é só para tratar da AGU. Tudo que eu falei aqui é importante para a sua rotina de estudos de maneira geral, né? É importante para a sua rotina de estudos, seja qual for o concurso que você vai realizar, tá? Mas, se você quer estudar especificamente para o concurso da AGU, existem certas peculiaridades que você vai precisar conhecer para ter sucesso nesse concurso. E é disso que a gente vai falar agora. Quando eu falo em AGU, eu estou falando de 3 carreiras, basicamente. Tem também a de procurador do Banco Central, que formalmente integra a AGU, mas não é nosso foco agora, até porque não há previsão de concurso para já, como há nas demais carreiras. Então, eu vou falar das outras 3. Quando eu falo em AGU, eu falo da carreira de procurador federal, da carreira de... Não, saiu aqui errado. Procurador federal, pronto. Da carreira de advogado da União ou procurador da União e da carreira de procurador da Fazenda Nacional. São essas as 3 carreiras que integram a AGU, né? Além de procurador federal, de procurador do Banco Central, que a gente não vai falar aqui porque não vai ter concurso agora. Pois bem, as 3 carreiras fazem parte da AGU. Historicamente, as provas de procurador federal e de advogado da União têm sido realizadas pelo CESP. E as últimas provas de ambas as carreiras, ambos os concursos, elas foram aquelas provas do CESP de certo ou errado, em que 2 erradas anulam uma certa, né? As questões que você erra têm pontuação negativa, nessa perspectiva, nessa fração de a cada 2 erradas ser o equivalente a anular um que você tenha acertado. A prova de procurador da Fazenda Nacional era sempre feita pela ESAF, Escola Superior de Administração Fazendária, mas a ESAF não existe mais. Então, quais são as perspectivas, né? Pela minha experiência na preparação de concursos públicos, né? Eu já sou professor de cursinho aí há mais de 10 anos, pela minha experiência dentro da PFN, da Procuradoria da Fazenda Nacional, e pelo perfil do órgão, o que é que eu, Tiago, aposto? Eu aposto que procurador federal e advogado da União vão ter provas elaboradas pelo CESP e procurador da Fazenda Nacional vai ser ou CESP ou FGV. Ah, Tiago, tá certo isso? Não, não tá certo. É uma aposta. As bancas ainda não foram escolhidas. O edital de procurador federal está previsto para novembro e os demais também estão prometidos, né, internamente dentro dos órgãos, ainda para esse ano, para que no primeiro semestre a gente já tenha concurso, tá? Então, vocês já podem iniciar a preparação, tendo em vista os editais passados, não deve mudar muita coisa, e tendo em vista essa perspectiva de que procurador federal e advogado da União, historicamente, sempre foram provas do CESP, os últimos concursos. Acredito que é bem provável que se mantenha. E procurador da Fazenda Nacional, por ter um perfil de banca assim, um pouco diferente, um pouco mais específico, um pouco mais parecido, digamos assim, com o perfil de avaliação da Receita Federal, pode ser que seja FGV. Inclusive, o concurso da Receita Federal, o edital está para ser publicado, e a banca é a FGV. Então,
é mais um aspecto para a gente ficar com as orelhas ligadas, os olhos atentos, porque pode ser que seja um prenúncio da escolha da FGV para a prova da PFN. Mais importante do que a banca é você saber que também, historicamente, pela tradição, os concursos de procurador da Fazenda e de advogado da União, eles são realizados em fases distintas. Primeiro tem a prova objetiva, passam X candidatos para a prova discursiva, passam para a prova oral. O concurso de procurador federal, o último foi assim também, ele foi realizado provas objetivas e discursivas em um mesmo final de semana. Em um dia, a prova objetiva, no outro dia, pela manhã, uma prova discursiva, pela tarde, outra prova discursiva. Então, isso é muito importante para que você saiba fazer a sua estratégia de estudo e a sua estratégia de prova. Veja, uma coisa é você estudar apenas para uma prova objetiva e depois começar a se preocupar com a fase discursiva, com a redação de peças jurídicas. Outra coisa é você já ter que ir no mesmo final de semana preparado para os dois perfis de prova. Então, isso tem que ser muito bem avaliado na sua rotina de estudos. E você tem que construir uma estratégia. Gente, coloca uma coisa na cabeça. Estratégia de prova a gente não faz 5 minutos antes da prova começar. A estratégia de prova ela vem decidida de casa. E a gente não muda ela se a prova vier diferente do que a gente esperou. Não muda a estratégia geral. Claro que, eventualmente, principalmente se você tiver experiência, você pode adaptar alguns aspectos, mas a sua estratégia geral de prova, ela tem que ser construída na sua casa. E aí a gente volta para a importância dos simulados que eu comentei, né? Então, para você ser aprovado nesse concurso, você tem que estar atento a isso. Você tem que estar atento ao fato de que existe a possibilidade de que no concurso de procurador federal, pelo menos, que já aconteceu anteriormente, a primeira e segunda fase serem no mesmo final de semana. E eu ouso dizer que, apesar de não ter ocorrido antes e não ser a tradição, a depender das circunstâncias, essa técnica, essa estratégia aí de prova, ela pode ser até expandida para as provas de advogado da União e procurador da Fazenda Nacional. Se o órgão quiser encurtar o tempo de realização do concurso para chamar logo novos candidatos, pode ser que ele decida fazer isso e colocar primeira e segunda fase, né, prova objetiva e discursiva, no mesmo final de semana. Então, tem que ficar ligado a isso para preparar uma estratégia correta para realizar a prova. Porque a estratégia de estudos e a estratégia de prova é diferente quando a gente fala só em prova objetiva, ou quando a gente fala em prova objetiva num dia e provas discursivas no outro dia. Outra coisa importante do concurso da AGU. Fala-se que os editais dos 3 concursos irão englobar, no total, 300 vagas. Seriam 100 vagas para procurador federal, 100 para procurador da União e 100 para PFN. Mas, historicamente, tradicionalmente, o que se observa é que a AGU chama muito mais do que as vagas que constam no edital. Nos últimos concursos, todos os aprovados acabaram sendo nomeados. E nós temos muito mais vagas do que 100 apenas em cada uma das carreiras, necessitando serem ocupadas. Portanto, é esperado que, se você conseguir ser aprovado, as suas chances de ser nomeado, mesmo que fora das vagas, é enorme, é muito grande. Mais uma razão para você intensificar a sua preparação e não deixar essa chance escapar. Gente, os concursos da AGU, eles são realizados em espaços de tempo relativamente longos, né? Entre um concurso e outro, geralmente a gente tem 5, 6, 7 anos. Os 3, assim, emendados, então, um atrás do outro, é algo assim, né? É uma confluência de coincidências, de fatores muito interessante, porque você começa a estudar para um e você emenda um estudo no outro. Mesmo que você não passe no primeiro, as suas chances de passar no segundo aumentam exponencialmente. No terceiro, então, nem se fala. Tá? Então, se
você quer um conselho, se o seu perfil é concurso de procuradoria, se você está aí na guerra, disposto a pagar o preço, porque tem que pagar o preço, tem que estudar, tem que se dedicar, tem que saber planejar, tem que saber organizar uma rotina eficiente e sustentável. Mas se você está aí disposto a pagar esse preço, vale muito a pena. Vale muito a pena. E talvez essa oportunidade demore anos, talvez até mais de década, para vir a se repetir, se é que um dia vai se repetir, tá certo? Portanto, não deixem escapar essa oportunidade. Não deixe passar essa chance de passar em um concurso da AGU, ainda mais agora, em tempos que a gente fala em reforma administrativa, em que querem tirar estabilidade do serviço público, em que querem diminuir os vencimentos iniciais, a hora é essa. Não espere mais. E se você quer passar na AGU, né, em um dos concursos da AGU, mas você sente dificuldade de organizar os estudos, né, você não sabe se vale a pena contratar o cursinho A ou B, se vale a pena estudar determinada matéria pelo livro de doutrina, ou é melhor pegar um PDF, uma sinopse, se vale a pena assistir videoaula de certo tema ou não, se você precisa de orientação para saber quais as matérias que mais caem, e dentro dessas matérias, quais os temas que são mais importantes, porque, veja, você já ouviu falar aí, se você se prepara para o concurso de procuradoria, que nas procuradorias existem 4 matérias que são importantíssimas, que são as que compõem, geralmente, o maior percentual de peso das provas, que é direito administrativo, constitucional, tributário e processo civil. Só que tem temas dentro dessas disciplinas que sempre caem. E tem temas que nunca caem. Entendeu onde eu quero chegar? Não adianta você perder tempo estudando um tema de direito tributário que nunca cai só porque direito tributário é uma disciplina importante para a PFN. Você não está fazendo um estudo eficiente. Tá certo? Então, além de saber, além de mapear, saber quais as disciplinas mais importantes, você tem que conhecer também quais os temas dentro dessas disciplinas que são mais importantes. Você precisa de estratégia para resolver as provas objetivas. Existem estratégias, inclusive, para você acertar uma questão quando você não sabe, para você acertar na prova objetiva mais do que o que você sabe, porque você pode não saber a resposta exata, mas se você souber fazer as associações corretas, se você dominar os princípios, os fundamentos de determinado instituto, e se você analisar o estilo de enunciado de questão da banca, você muitas vezes consegue acertar uma questão que você não sabia. É interessante isso. Tá vendo como existem detalhes que fazem toda a diferença na sua preparação, que fazem toda a diferença no seu resultado? Então, imagina aí, você vai se dedicar agora, esses meses. Estamos em outubro de 2022, edital previsto para novembro. Fala-se em provas de procurador federal já em fevereiro. Né? Você vai dedicar esse tempo aí de estudos. Logo que sair procurador federal, vai sair procurador da União, vai sair PFN. E você vai evoluindo no decorrer de cada edital. Você vai adaptando o seu estudo. Você vai ver como vai valer a pena. Em pouco tempo, você estará concursado, empossado em um cargo estável, em um cargo que permite, além de um vencimento, né, de um vencimento mensal muito generoso, permite também a percepção de honorários advocatícios. Né? Então, é uma carreira muito atraente, tá? Sou suspeito para falar, porque sou fã da minha instituição, da Procuradoria da Fazenda Nacional, né? Sou procurador da Fazenda Nacional desde 2008, e não pretendo fazer nenhum outro concurso. Para mim, para o meu perfil, é o concurso ideal. Já estou na categoria especial, né? Que é a última categoria de progressão funcional, e vale a pena, gente. Vale a pena a sua qualidade de vida, o fato de você poder trabalhar em sistema de teletrabalho que está regulamentado, as capacitações, o âmbito de atuação que é muito grande, tem o judicial, tem o consultivo. Então,
você vai ter oportunidade de crescer e de dar asas às suas aptidões, né? Se você tem mais aptidão para o consultivo, você tem a oportunidade de exercer essas aptidões dentro da AGU. Se você tem mais aptidões para o processo judicial, vai para o contencioso, né? E aí, dependendo do cargo que você ocupe, né? Se é procurador federal, se é advogado da União, se é procurador da Fazenda, dependendo das atribuições, você pode trabalhar com matérias bem diferentes, bem ricas, bem diversas, e isso vai enriquecer o seu lado profissional. Então, não deixe essa oportunidade passar. Não deixe, não deixe, não deixe. E eu quero, então, te apresentar 2 projetos que eu tenho para aumentar as suas chances de ser aprovado no concurso público. Como é que é esse projeto? Como eu falei, muitas vezes os alunos, até porque hoje em dia com a internet é muita informação, né? É excesso de informação até, né? Muitas vezes os alunos eles ficam inseguros para saber o como fazer. Eu estudo por onde, eu assisto videoaula, eu só leio PDF, como é que eu faço um resumo, uma sinopse, como é que eu reviso, né? Então, eu vejo que os alunos eles estão necessitando de orientação, de alguém que tenha experiência naquele concurso ou na organização daqueles estudos para concurso público e diga, não, ó, no seu caso, seu perfil de aprendizagem é esse, você vai utilizar essas ferramentas, você vai privilegiar o seu estudo dessa forma. Eu aconselho que você só assista videoaula nessas hipóteses. Eu aconselho que você só pegue o livro de doutrina para estudar determinados assuntos. Eu aconselho que você privilegie o estudo da lei seca no que diz respeito a essa matéria, porque cai muito. Então, as pessoas estão sedentas dessa orientação, e essa orientação é que pode fazer toda a diferença entre você ser ou não aprovado. Porque não basta só pegar o edital e sair lá lendo no livro todos os tópicos que estão lá no seu edital. Você não vai conseguir esgotar o edital daqui para o concurso. Mesmo que consiga esgotar, esse método não é eficiente, você não vai conseguir fixar o conteúdo a longo prazo. Você precisa entender a estrutura, a lógica por trás da prova do seu concurso. E isso você consegue quando você ganha muita experiência, né, tanto fazendo concurso público, né, tanto com as derrotas ou mesmo com as vitórias fazendo concurso público, quanto, no meu caso, além disso, eu já fui aprovado em 11 concursos públicos, além das aprovações, o fato de orientar pessoas há tanto tempo. Há mais de 10 anos eu sou professor de cursinho, então eu sei, eu consigo ter essa experiência de saber como é que funciona a estrutura daquelas provas, principalmente, claro, da AGU, que é o meu órgão, o meu âmbito de trabalho, né? A Advocacia Geral da União. Então, sem mais delongas, eu tenho 2 propostas para você, para que você possa elevar o seu nível, para que você possa subir de nível, para que você possa ter uma rotina de estudos que seja eficiente, mas que também seja sustentável, que seja leve, que você consiga estudar sem ficar paranoico, sem querer sair de casa, achando que tem que acordar de madrugada para estudar. Não. Meu objetivo é tornar a sua jornada mais leve, mas também mais rápida. É te dar o caminho mais seguro, o caminho mais inteligente para você conseguir ser aprovado, seja no concurso da AGU, se esse é o seu objetivo, seja em um outro concurso público. A nossa mentoria é um projeto de orientação para que você encontre a sua fórmula de estudos ideal, aquela fórmula de estudos que funcione para você. É feito de forma personalizada, porque observa as suas peculiaridades, o seu perfil de aprendizagem, o seu cronotipo, a hora do dia que você funciona melhor para estudar, quantas horas você consegue estudar de forma eficiente sem se cansar em demasia, né? Então, esse é o projeto da nossa mentoria. E a promessa que eu te faço é que eu vou te ajudar a passar numa prova sem que seja uma coisa dolorosa, sem que você perca o juízo, tá certo? Então, está aqui, ó, é só ingressar aqui no nosso site, professortiagomelo.com, que você vai ter todas as informações sobre a nossa mentoria. Você vai ver que é uma mentoria completa, tá? É uma mentoria que se preocupa com os seus aspectos
mentais e físicos. Então, nós temos apoio de psicólogo, nós temos técnicas para lidar com a ansiedade, né? Nós temos apoio de profissional da educação física para te indicar aí como você deve realizar suas atividades físicas, para falar também sobre alongamentos que você pode fazer para evitar lesão por esforços repetitivos, né? Muito comum, lesão, dores nas costas, muito comum em concurseiro que passa o dia sentado estudando, tá? O preço é esse, 12 de R$ 99,40, tá? Você tem direito a 4 sessões de mentoria ao vivo em grupo. As sessões são em grupo, mas são grupos pequenos, de no máximo 10 pessoas. E todo mundo tem direito de perguntar, todo mundo tem orientação. Então, apesar de ser em grupo, acaba sendo uma orientação individual, já que eu vou escutar a sua pergunta e vou te responder. E antes disso, você já vai ter preenchido um formulário me explicando todas as suas peculiaridades para que eu possa orientar a sua rotina de estudos ideal. Além disso, você tem atendimento individual comigo por e-mail e por WhatsApp durante o período de duração da mentoria. Além da mentoria, das orientações, você vai ter acesso a um acervo de conteúdo. São mais de 30 aulas que falam sobre técnicas de estudo, que fala sobre o sistema de aprendizagem, que fala sobre estratégia de resolução de provas objetivas, de resolução de provas discursivas e por aí vai. Então, é um projeto bem completo, tá? O preço realmente é muito inferior ao valor que o projeto entrega, né? Veja, R$ 100 por mês é basicamente uma pizza, uma saída por mês, e você vai ter a oportunidade aí de aumentar muito suas chances de ser aprovado no concurso público. Além da nossa mentoria, eu tenho também o projeto Mentoria Método AGU. Esse projeto, ele é específico para esses concursos da AGU, porque exige uma preparação diferenciada, porque exige uma preparação focada e uma preparação também voltada para um sprint final, uma reta final, já que as provas, elas estão próximas e elas devem ocorrer já agora, no início de 2023. Então, se você quer conhecer a nossa mentoria, ou se você quer conhecer a mentoria método AGU, fique à vontade para entrar na nossa página, conhecer todos os aspectos envolvidos nesse projeto. E se você tiver alguma dúvida, quiser bater um papo, quiser uma orientação, está na dúvida qual é, o que é melhor para eu adquirir a nossa mentoria ou é a mentoria método AGU, manda um WhatsApp para mim. Eu vou te responder, eu vou conversar contigo, já vou te dar aí as primeiras orientações, tá certo? Então, vou deixar aqui anotado o endereço, professortiagomelo.com/nossa mentoria. Se você quer conhecer o Mentoria Método AGU, né, é professortiagomelo.com/mentoria método AGU. E se você está com dúvida, não sabe o que escolher, não sabe qual o melhor projeto para o seu perfil, para a sua necessidade, você pode me mandar um zap. Vou deixar aqui o meu número de zap para vocês, tá? E aí, a gente conversa lá, eu te dou as primeiras orientações para que você comece a organizar sua rotina de estudos e que essa rotina seja eficiente para aumentar e muito. Meu objetivo é que você passe. Meu objetivo é que a minha mentoria te traga resultado. Eu não estou fazendo mentoria para vender, para ganhar dinheiro, né? Não estou. Vamos ser sinceros, né? Não é o meu trabalho principal. É o trabalho que eu faço porque eu sou apaixonado. Eu adoro ensinar, eu adoro participar da realização de sonhos das pessoas e eu sei o quanto eu posso ajudar a transformar a sua realidade, aumentando as suas chances de aprovação. Então, fica aí as páginas para você consultar. Fica aí o meu WhatsApp se você tiver qualquer dúvida e estiver precisando de uma orientação mais específica. Eu te aguardo para fazer parte aqui desse nosso projeto de mentoria e para que você seja aprovado muito mais rápido e de forma muito mais leve. Beleza? Sou Thiago Melo, estou esperando você
para a gente seguir juntos aí. Um abraço, até a próxima, fique com Deus. Tchau, tchau.